Ivan, meu filho, venha trazer-nos a palavra do Senhor. Esta manhã, nós temos mais um jovem obreiro que está tendo oportunidade de ministrar na casa do Senhor, amém? É o nosso querido obreiro Ivan, tá? E ele hoje vai nos trazer. Você já abriu a lição na página direitinho? Quem não está com a lição aberta é página 66, 67. Pega o outro microfone para não pegar coronavírus de mim, Ivan, tá? O Ivan foi abençoado pelo Senhor. Ele e sua família passaram, graças a Deus, e o Senhor os abençoou, como foi na minha casa, e foram curados também, estão curados e abençoados. Amém? Então, abra na página 66, 67, louvado seja o nome do Senhor. Venha, meu filho, o tempo todo é seu. Viu? Deus abençoe. O pastor Heber, também já passou para os irmãos que preferem a revista online, já está em todos os grupos. Tá bom? Vamos acompanhar. Deus te abençoe, meu filho. Paz do Senhor, igreja. É motivo de muita alegria estar nesse momento, poder ajudar a escola dominical, e espero que os irmãos possam entender, né? Mas parece que tem que prestar atenção, o professor não é tão bom assim não, tá certo? Antes, eu gostaria de, como o Gil estava falando, queria agradecer, nesse último mês, foi um mês muito ruim lá em casa. Minha esposa pegou o Covid e para ela foi bem forte, né? Alguns irmãos testemunharam de mais precisão, mais perto, e perceberam isso. E Deus deu a vitória, graças a Deus. E é por isso que eu falo que é bom confiar no Senhor, né? É bom. E no final do atestado que eu estava, por causa do contato com ela, começou a aparecer os sintomas para mim. Aí eu fiquei mais 14 dias afastado e praticamente quase um mês não vindo para a igreja e, consequentemente, também no trabalho. Então, assim, primeiramente, não vou citar nomes, porque senão eu seria injusto com alguns, mas eu quero agradecer. Obrigado, meu irmão. Tranquilo. Não, tá bom. Obrigado. Agradecer a atenção, a oração, né? A atenção diária, que era todo dia chegava uma mensagem. Então, assim, eu quero agradecer de todo o coração à igreja, aos irmãos, por esse momento. Que, num momento difícil, que essa atenção e essa oração se sente abraçado e você consegue com mais facilidade passar. Amém? Antes de iniciar, queria também falar, antes de iniciar aqui a revista, parabenizar os irmãos de Formosa, no nome do pastor Arnaud, uma revista muito bonita, muito bem feita. Não sei se além da igreja de Formosa, se teve mais alguém que fez toda a parte do layout da revista, mas muito bonita. E eu quero parabenizar. Hoje vamos estudar a festa da dedicação. É o estudo de número 11. O recorte que eles colocaram aqui na revista se encontra lá em Deuteronômio 28, de 7 a 10, que está intitulado como bênçãos decorrentes da obediência, que diz assim: o Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos, que se levantarão contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença.
O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, ou seja, a obediência, né? Se obedecer, tudo isso vai acontecer. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Amém? A verdade aplicada, o objetivo, né? É a festa da dedicação comemora a vitória dos macabeus contra a paganização perpetrada por Antíoco Epifânio e celebra a rededicação do templo a Deus. Meus irmãos, hoje vamos falar, como já falamos algumas vezes, a festa da dedicação. A festa da dedicação, de modo geral, ela comemora uma vitória do povo de Macabeus contra o Antíoco Epifânio, um líder ali do povo sírio que apavorou o povo judeu. Como o pastor Elias, na última lição, ele falou que na nossa revista, né, tem as festas iniciais ali, são festas proféticas, né? Festas que o próprio Senhor ministrou no povo judeu, que está ali descrito na Bíblia, que vai ali de Páscoa até os tabernáculos. A festa de Purim, que é a festa que o pastor Elias ministrou no domingo passado, e a de hoje, são festas que estão fora desse contexto profético, e sim uma festa decorrente de vitórias do povo de Deus naquela época. E a festa de dedicação, ou festa de Hanukkah, ou festa das luzes, são conhecidas, né? Como eu falei, ela não está na lei mosaica, não está no livro da Bíblia, mas foi um período que o povo judeu sofreu diante do Antíoco Epifânio, forçando esse povo judeu à profanação, né, do templo e deixando o povo judeu fora dos seus hábitos culturais, das práticas culturais. Amém? Mas antes de falar propriamente da festa, a gente precisa entender o contexto histórico, o contexto profético, como aconteceu isso e como se deu. Como eu falei, como é uma festa histórica, tem todo o enredo, tem todo fatos que aconteceram naquele momento. Amém? Primeiro, que essa festa de dedicação, ou Hanukkah, ela com mais detalhe, ela se encontra no livro de Macabeus 1 e Macabeus 2. E, quando eu tinha lido, eu falei assim, Mateus, não é Mateus, não, é Macabeus mesmo. E aí, esse livro de Macabeus, igreja, é um livro apócrifo. Ele não está na nossa Bíblia, né, sagrada. Mas é um livro interessante e bom de ler. É importante ler. Por quê? Porque a gente vai perceber aqui no decorrer que esse período está dentro da profecia de Daniel, lá no capítulo 8, 9, 10 e 11. Então, o contexto histórico desse período, Daniel já previa na profecia. Mas é em Macabeus que mostra em detalhes exatamente esse período, certo? Então, assim, é um livro que não está na Bíblia, mas é um livro histórico importante, que vai complementar a informação, os detalhes daquela época. E existe outros livros também que vão ter esse mesmo sentido, tá bom? No 1.1, continuando na página 67,
vamos falar dos fatos proféticos e históricos. Nesse período, que é chamado de interbíblico, né, que se estende ali, que vai finalzinho do Antigo Testamento, de Malaquias, até o Novo Testamento, que compreende mais ou menos os 400 anos, é exatamente nesse período que ocorre essa perseguição do povo judeu. E esse período não quer dizer, que é conhecido como silêncio, né? Silêncio, e ali está no slide, essa linha do tempo, eu coloquei exatamente para compreender onde e como aconteceu. Então, assim, a profecia de Daniel, que está ali mais ou menos 550 anos de Cristo, foi a profecia. Depois da profecia, esse caso da festa onde teve essa guerra, né, foi ali no Antíoco Epifânio, já em 175 a 164 anos antes de Cristo. Mas antes de chegar a Antíoco Epifânio, existem alguns relatos históricos que é interessante a gente passar, e que está na profecia de Daniel. É bom ressaltar que esse período, quando a gente fala de silêncio de Deus, não é que Deus tirou férias durante 400 anos, ou estava ali omisso, mas porque não teve a utilização das profecias, né? Mas Deus sempre continua agindo, certo? No 1.2, aí vamos entrar aqui em Daniel 8. No 1.2, a profecia sobre Antíoco Epifânio. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Lá em Daniel 8, já previa um reino que se levantaria, né? Lá em Daniel 8... Daniel 8. Lá, que Daniel estava lá em Uai e ele teve uma visão. E ele via o bode e o carneiro, né? E o bode, e esse bode se batia no carneiro, né? E lá no 9, de um dos seus chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Essa foi a visão de Daniel. Lá na frente, eu já ia falar artigo, né? Lá no versículo 20, o anjo explica para Daniel exatamente essa visão. E fala assim: aquele carneiro com os 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Agora, olha que coisa, quando estava lendo, eu fiquei assim, maravilhado com a palavra de Deus, assim, como é lindo. A profecia de Daniel e a própria história conta e relata, mostrando exatamente o que aconteceu. Davi, volta aquele slide lá por favor. Esse aí. Então, assim, aqui em Daniel 8, quando ele mostra a visão do bode, ele mostra exatamente a briga entre o reino da Pérsia e o reino da Grécia. Acho que até o pastor Elias falou muito da Pérsia, né? Aqui é logo depois. É o reino da Alexandrino brigando com o rei da Pérsia e assim tomando todas aquelas terras. Então, assim, Alexandre o Grande, para quem já está na escola ainda estudando, vai até ficar mais fácil. Ele conquista 90% do território do Mediterrâneo. Da Grécia, ele chega praticamente até a Índia, no Oriente, vai até o Egito e ele é muito poderoso. Alexandre, ele, gente, ficou somente uns 13 anos governando. Olha só, 13 anos governando, olha o tanto de coisa que ele conseguiu. E morreu com 33 anos.
Imagina se um homem desse, sei lá, morresse pelo menos com 60, né? Tivesse mais tempo. Mas Daniel já previa também o término desse período, né? Quando ele fala assim, ó, tem um historiador, o Joséfo, que ele cita lá Daniel 11, de 1 a 4, que José diz assim, que essa profecia se refere ao reinado de Alexandre o Grande, cujo império póstumo foi dividido entre seus 4 generais, Seleuco, Lísmaco, Ptolomeu e Cassandro. Amém? Então, assim, a própria palavra de Deus em Daniel, na sua profecia, ele falou do declínio dos persas, falou da ascensão do Império Alexandrino, mas que esse império não ia ficar por muito tempo, e que seria subdividido entre esses 4 generais, como está no slide aí. E isso tudo para a gente chegar até Antíoco Epifânio, a gente vai chegar nele. Esses 4 generais se tornaram precursores do sonho de Alexandre o Grande. Qual era o sonho dele? De helenizar todo esse território. Você sabe que uma das maneiras de você permanecer no império é você começar a mexer na cultura, na língua. Então, nesse período aí, ele queria colocar o quê? Que é o termo helenizar. É mudar os costumes de todos os países, de todos os povos que estavam compreendidos naquele império, essa filosofia grega. Então, ele queria, aos poucos, formando esse império através da Grécia. De início, para Alexandre, ele permitia até que, no nosso caso aqui em Jerusalém, do povo de Israel de fazer os seus costumes. Mas começa assim, né? Devagarinho, ele vai introduzindo a cultura, forçando algumas coisas, permitindo outra, e lá na frente a gente vai ver que para Jerusalém as coisas vão apertando para o povo judeu. Amém? Então, eles expandiram seus domínios pela Ásia, Egito, Macedônia e Grécia. O próprio Daniel já previa que Seleuco, que é um dos generais, é Seleuco. Só que aí os descendentes de Seleuco, que é o Antíoco, que é um rei lá da Síria. Daniel, já previa que Seleuco, o príncipe mais notável, surge do Império Sírio-Seleucida. Dele se levantaria um dos maiores inimigos do povo judeu. Quem é? O rei Antíoco Epifânio. Está lá em Daniel 11, 5 e 11. Quer ver? Daniel 11. Só um minuto. E fala assim, ó, lá em Daniel 11. O rei do sul... 5, 11, cadê? Então, é bem extenso, mas lá no 11 ele fala bem assim, ó, no 15. O rei do norte virá, levantará baluarte, tomará cidades fortificadas. Amém? Então, sim, em Daniel, na profecia, ele já mostrava que o Seleuco seria, apesar de ser o pequeno chifre na profecia, seria o mais terrível. Amém? Então, Antíoco Epifânio invadiu astutamente Jerusalém, ali por volta de 167 anos antes de Cristo. E o que Antíoco fez, Epifânio? Ele, com essa doutrina helenista, ele começou a mudar os costumes e as leis de Moisés, conforme estava também predito nas Escrituras, que é lá em Daniel 9, 27, que fala assim, ó.
Daniel. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Como é que é incrível, né? Detalhes do reino, aí cai, aí levanta outro, subdivide, aí mostra quem vai ser o que vai, né, vai tentar acabar com os costumes da lei de Moisés, dos sacrifícios que ali o povo de Israel fazia. Então, assim, esse é o contexto profético e histórico que tinha que ser passado. Só que, com esse princípio de helenizar, né, o povo, o Antíoco tentou paganizar os judeus. Só que Deus nunca permitiu que seu povo se misturasse às nações pagãs, né, para que não fosse seduzido a praticar essas imoralidades e as abominações culturais que eles faziam. O historiador Richard Buck fala o seguinte, que após Antíoco invadir Israel, Antíoco tentou sistematicamente substituir a cultura judaica pela grega. O autor, ele discorre o seguinte, que Antíoco baixou um decreto, e nesse decreto, aí que está. Onde é que está escrito isso? Em Macabeus. Então, Macabeus traz esses detalhes, né? Traz o decreto, traz exatamente como é que foi o dia a dia dessa resistência desse povo em relação a Antíoco. Então, assim, ele pega e baixa um decreto, privando os judeus das suas liberdades, proibindo praticar de circuncisar, de guardar o sábado, de celebrar aquelas festas que foram apresentadas aqui, todas proibidas. E foi começando o quê? Devagarinho. Antes poderia, até permitia, e depois foi apertando o cerco, né? Até chegar a esse ponto de baixar esse decreto. E um dos pontos que mais foi o espinho assim, na carne do judeu, foi quando Antíoco pegou e fez uma estátua do deus grego Zeus dentro do templo de Deus. Então, assim, os judeus ficaram muito revoltados. E, para piorar, além dessa estátua de Zeus, ele sabia que o porco era um animal imundo e que sabia que isso afrontaria os judeus. Ele pega um porco e sacrifica dentro do templo de Deus. E aí esse período que ele faz, que ele pega o porco, que coloca essa estátua de Zeus, é conhecido como abominável da desolação. E também está previsto na profecia de Daniel, lá em Daniel 11, 31, que diz assim, dele sairão forças que profanarão o santuário. Olha como é que é interessante. A fortaleza nossa, e tirarão sacrifício diário, estabelecendo o quê? A abominação desoladora. Essa abominação desoladora é uma grande tribulação, é uma grande como é que fala? Grande tribulação, é uma transgressão, certo? E assim, o ponto áureo assim, da perseguição desse tempo foi exatamente essa, de ter colocado uma estátua do deus grego Zeus e de ter feito sacrifícios com porcos, né? Que são animais, na lei de Moisés, são animais impuros.
Até aqui estou entendendo? Estão pegando? Na parte 2 aí da nossa revista, vai falar sobre a batalha contra Epifânio. Então, assim, como Epifânio, ele meio que instituiu esse Estado helenístico, né, proibindo a prática dos costumes judaicos, de guardar o sábado, de participar das festas, isso foi entristecendo demais o povo judeu. Isso foi amedrontando, né? E nesse período, além do prejuízo econômico, prejuízo cultural, teve um grande prejuízo espiritual para o povo judeu. Por quê? Nem todos, né, os sacerdotes, nem todos que estavam ali, eles reagiram ou fugiram. Teve alguns que, cara, eu gostei dessa cultura e começou a praticar costumes o quê? Grego. Então, assim, se fosse deixar, né, se não tivesse essa revolta dos macabeus, o que poderia acontecer com a identidade judaica? Porque isso aqui é mais ou menos que uns 200 anos antes de Cristo. Como é que chegaria a cultura judaica e o povo judeu quando chegasse Jesus Cristo? Né? Então, assim, nesse período de 3 anos, que foi Antíoco estava lá em Jerusalém, invadindo, né? Já teve esse prejuízo enorme, né? E no 2.1, na página 69, nossos irmãos lá da revista colocou o Antíoco Epifânio como um protótipo do anticristo. Um protótipo do anticristo. Como assim um protótipo, Ivan? É como se fosse um ensaio. É como se fosse uma prévia do que realmente vai acontecer lá na frente, no finais dos tempos. Mesmo porque, está aqui assim, consoante a isso, Jesus retoma a profecia do abominável da desolação, predita em Daniel, como a gente leu anteriormente. E qual, em tese, cumpriu quando Antíoco Epifânio profanou o templo de Deus. Então, assim, a profecia de Daniel, que se aplique, você vê em Macabeus os detalhes, né, naquele tempo, é o mesmo que vai acontecer no finais dos tempos. Então, ele coloca Antíoco Epifânio como esse protótipo do anticristo. Eu costumo falar o seguinte: como é que vai ser o anticristo? Dá uma olhadinha como é que foi esse período. Como é que foi o Antíoco Epifânio? Como é que foi a perseguição? Como é que aconteceu lá em Israel? Basicamente, é um prenúncio que vai acontecer nos finais do tempo. Aí coloca assim, é visto como um protótipo do futuro anticristo que se levantará no fim dos tempos, para enganar Israel e violar as leis divinas. Porque é exatamente isso que aconteceu naquela época. O Antíoco Epifânio, ele não chegou com os exércitos invadindo tudo, não. Ele primeiro foi, não, a gente só queremos tributar vocês, pagar tributo, né? Começou assim, devagarinho, não foi invadindo. Aí, no decorrer de um determinado tempo, ele pega, já estava dentro de Israel e se rebelou. Não. Aí ele começou a baixar aquele decreto, né? E amedrontando o povo judeu. Então, assim, ele enganou os sacerdotes, ele enganou Israel. Ele entrou de mansinho e depois se rebelou. Assim como vai ser feito com o anticristo no final dos tempos. Vai chegar como o cara, né, que resolve tudo resolvido. Todo mundo vai chegar assim, nossa, esse cara vai ser muito bom para a nossa nação, ou para o mundo, enfim. Mas depois ele vai o quê? Se rebelar. Vai rebelar, vai mostrar exatamente para que veio. Né?
Tanto é que, para isso acontecer, Paulo diz ser necessário que primeiro venha a apostasia, para que ele seja revelado. A degeneração da moral humana, né? A fé ela vai esfriar. Coincidência ou não, eu acho que hoje, mais do que nunca, essa degeneração humana está muito clara, né? Principalmente com a internet, a gente percebe muito. Não é uma coisa mais local. Você percebe que é uma coisa que está acontecendo nos 4 cantos. Então, da mesma forma que houve lá em Macabeus, esse ensaio, esse protótipo de anticristo, isso até é uma forma de um ensaio para que a gente possa saber como que vai acontecer lá no final dos tempos. Mesmo porque, depois aqui de Daniel, lá em Daniel ele fala da abominação desoladora. Jesus retoma esse termo lá em Mateus, certo? Então, assim, para os estudiosos, ele vê que em Macabeus, essa profecia, né, essa do anticristo, meio que cumpre parcial e geograficamente, e desloca isso para o futuro. Vocês entenderam? Amém? 2.2. Como é que foi a revolta dos Macabeus? Antíoco Epifânio, ele fez o que fez. Profanou o templo, judiou o judeu. Só que ele ficou sabendo que na cidade de Modim, Davi, põe aquele... dá para ler? Tem uma cidade mais à esquerda de Jerusalém, que se chama Modim. Ali, ó, Modim, tá vendo? Ali, ó, Modim. De Modim a Jerusalém dá mais ou menos uns 40 quilômetros. Então, assim, os macabeus não estavam em Jerusalém, estavam em Modim. E chegou para o Epifânio, né, para o Antíoco Epifânio, que naquela cidade tinha um povinho meio brabo, que não queria colocar em prática o decreto dele, não, que não queria helenizar. E ali se encontrava uma pessoa chamada, o sacerdote, muito importante, Matatias, e que no próprio livro de Macabeus fala que Matatias é descendente de Joaribe, da raiz de Arão. Então, não é qualquer um. E já era um senhor. Ele, a partir dele, liderou essa coalizão, essa resistência com essas ordens do Antíoco, né? Então, lá em Modim, existia a dinastia dos Asmoneus, que foi liderada inicialmente por Matatias e seus 5 filhos. O principal deles, chamado Judas Macabeus. Matatias uniu com outro grupo chamado Assideus e formaram uma verdadeira coalizão. Então, quando Antíoco percebeu que ali em Modim tinha uma resistência, o que ele fez? Manda exército para lá. A primeira tentativa, guerra. Só que teve um dia, nesses embates, que caiu no sábado. E, como sabemos, o povo judeu guarda o sábado. E no sábado eles não iam resistir. Aí eu lembrei, pastor Elias, da sua aula, que quando o decreto para exterminar lá, e falava que os judeus não era para resistir. Então, é praticamente a mesma coisa. Ia ser no sábado e não ia resistir. O que ia acontecer? Extermínio total. Qual foi a sacada, a estratégia de Matatias? Ele chegou e falou assim, não, é sábado? Mas vamos, se é para proteger a nossa fé, os nossos costumes, a nossa identidade, vamos guerrear no sábado, sim. E assim o que eles fizeram? Mesmo no sábado, eles guerrearam contra
o exército de Antíoco e venceram. E não venceram somente uma vez, não. Venceram 1, 2, 3 vezes. Certo? Para vocês terem ideia, o Matatias, né, junto com os assyrios, eles formaram uma colisão com 6.000 homens. Com 6.000 homens. Vocês acham mesmo que o exército de Antíoco era de 3.000? Não era. Era muito mais poderoso, era maior o território. Então, as investidas deles para Jerusalém, eles sempre colocavam em maior número. E Matatias, ele vai um oficial, né, um oficial de Antíoco para essa cidade, e Matatias, o que ele faz? Ele começa a conversar com esse general, explicando que não vai ser feito daquela forma, mostrando todo o costume que o povo judeu já tinha. Só que o general, a exemplo do seu mentor, né, do rei, ele, para afrontar Matatias, ele pega um sacerdote ali no santuário de Modim e obriga esse sacerdote a práticas helenistas, a adoração aos deuses gregos. Aí Matatias, não resistindo a essa afronta, ele arranca a espada desse oficial e mata. E aí começa de Modim para Jerusalém, né? Começa uma limpeza. Matatias, junto com seus filhos e junto com o grupo dos assyrios, eles ganham e eles começam o quê? A limpar Jerusalém. Então eles conseguem expulsar os inimigos e começam a fazer o quê? A reconsagrar o templo a Deus. Esse episódio deu origem à festa de Hanukkah, que é a da dedicação. E essa festa, gente, igreja, ela não foi importante. Ela é importante. Ela é comemorada até hoje, há mais de há quase 2.200 anos. Né? E lá em Macabeus, e os historiadores reconhecem que essa inteligência... Caramba, já tá tarde. Reconhece essa inteligência e essa estratégia de Matatias. Né? E a exemplo dos Macabeus, o escritor aos Hebreus nos diz que ainda não temos resistido até o ponto de derramar o nosso próprio sangue na guerra contra o pecado. Então, assim, como os Macabeus, né, eles resistiram ao pecado, à profanação, à impureza, à imoralidade, será que fomos provados ainda a derramar nosso próprio sangue para resistir, né? 2.3 mostra aqui o legado de um homem para seus filhos. Ou aquela questão do exemplo, né? Matatias, um sacerdote que é da origem, da raiz de Arão, certeza que era conhecedor das leis, da palavra de Deus. E Matatias, certamente, ele não era aquele pai que falava, leia a Bíblia, vai para a igreja, faça isso, faça aquilo, e está lá na cama ou na rede. O que Matatias fazia? Ele ia para o templo, ele cuidava do templo, ele lia a Torá, ele ensinava os filhos, mas ele também testemunhava com suas atitudes o sacerdote dele, aquilo que foi atribuído a ele. Então, assim, Matatias transmitiu a Judas Macabeu, que é o seu terceiro filho, ele transmitiu à sua geração um legado de fidelidade ao Senhor. Né? Então, assim, é fácil a gente falar, faça isso. Outra coisa é você falar e fazer. E não tenha dúvida, puxando mais aqui para o nosso tempo, né, que as nossas crianças, nossos filhos, eles percebem isso. Eles percebem isso. E sempre percebeu, não é de hoje. Sempre foi assim. E é um cuidado e uma preocupação do Senhor que, nas próprias Escrituras,
revela como tem que ser feito, né? É pelo exemplo, é no caminhar, né? Não o caminhar, é no caminhar. Ele tem que ver, ele tem que sentir, ele tem que sentir. Ele tem que sentir a nossa oração, sentir a leitura bíblica. Nossos filhos têm que passar perto da gente e falar assim, olha, pai, você está fazendo o que aí? Aí começa. Eles sabem de tudo, gente. Sabem de tudo, e percebe tudo. Então, assim como Matatias, né, teve esse exemplo de passar para os seus descendentes esse legado, né? E tanto é que o Matatias ele falece antes, mas quem vai finalizar isso é seu filho. Judas continua. Judas Matatias, ele continua a tarefa do pai e termina com zelo. Expulsando o exército de Antíoco. Tanto é que Matatias, ele é o precursor, né, da história de Hanukkah, e ele é lembrado no Amidá, que é um livro de orações dos judeus. Aí, durante os 8 dias do festival, ele é lembrado como o grande idealizador da vitória sobre o inimigo de Israel. Ou seja, ele entrou para a história. Tá certo? Desculpa. Página 70, a festa da dedicação. Como é que foi a festa da dedicação propriamente dita? Após derrotar Antíoco Epifânio e seus oficiais, Apolônio, Lísias e Gorgias, os macabeus tiveram uma dura tarefa de purificar o templo. Olha só, se Antíoco ele roubou todos os utensílios do templo, vocês acham que ele ia cuidar do templo? Não ia cuidar do templo. 3 anos só de conflito ali. Esses 3 anos, o templo ficou sem nenhum cuidado. Né? Com inverno, com chuva, com sequidão. Então, ali no templo o templo de Deus estava totalmente sem zelo nenhum, sem nenhum cuidado. Então, certamente, muito mato, rachaduras, infiltrações, né? Animais dentro. Então, depois de toda a guerra que teve com o Antíoco, de expulsar, de limpar Israel, de tirar as estátuas, de meio que forçar alguns sacerdotes a voltar à doutrina judaica, eles tiveram que fazer a purificação, a dura tarefa de purificação do templo, novamente. E para fazer essa purificação, tem uns requisitos que é exigido pela lei de Moisés. E, com certeza, eles seguiram esses requisitos. E lá em Macabeus, no primeiro livro de Macabeus 4, mostra e descreve exatamente como é que foi feito essa purificação, essa limpeza. Né? No 3.1, a instituição da festa. Então, muitos foram as abominações, as profanações que Antíoco fez no templo de Deus. Mas Judas Macabeu, que é o terceiro filho de Matatias, o consagrou novamente. Então, o que Judas Macabeu, na página 70, 3.1, o que Judas Macabeu restituiu, né? Fez. Ele restituiu os sacerdotes do Senhor, os quais purificaram a parte interna do santuário. E olha só que cuidado, não foi Judas que fez a purificação. Ele fez primeiro o quê? Ele restituiu os sacerdotes, e os sacerdotes, sim, que tinha autoridade de fazer toda a limpeza. Fabricou novos utensílios para o templo, reinstalou o candelabro, o altar do incenso e a mesa dos pães da apropriação. Em seus devidos, acendeu o altar de holocausto e as lâmpadas do candelabro para iluminar o santo lugar e pendurou os véus do santuário. E além disso tudo,
a parte mais importante, fizeram o quê? Conversaram com Deus. Eles oraram, ficaram de joelho e oraram e consagraram o templo novamente. Então, assim, Antíoco levou tudo, até os véus. Tudo. Rapou o templo. Mas Judas, Matatias junto com seu filho, eles conseguiram resistir a Antíoco e restituíram e consagraram de novo o templo de Deus, né? Judas, com seus irmãos e os filhos de Israel, estabeleceu a festa da dedicação, que é chamada também de Hanukkah, e determinou que fosse comemorada anualmente, por 8 dias, a partir do dia 25 de Quislev, para celebrar a rededicação do templo ao Senhor, com muita alegria e em seus corações. 25 de Quislev é 25 de dezembro, certo? Então, 25 de dezembro, que para a gente é o Natal, os judeus estão iniciando a comemoração da festa da dedicação. O Josévo, que é o historiador, né? Ele diz o seguinte: chamaram festa das luzes, essa é a opinião dele, porque, segundo a minha opinião, diz Joséfo, essa felicidade foi como uma luz agradável que dissipou as trevas de vossos longos sofrimentos, aparecendo numa ocasião que não poderiam sequer imaginá-la. Então, assim, em meio àquela sombra, daquela confusão, daquela opressão, veio a luz. Amém? Nesse período aqui, igreja, em Macabeus, descreve com muita precisão exatamente como é que foi essa sombra, esse período conturbado. Para vocês terem uma ideia, nesse decreto, o pai que fosse circuncidar o seu filho, e esses generais chegasse ao conhecimento, matava a criança, matava os pais e toda a família. Então, assim, foi um momento de muita opressão. Quem pôde, que tinha mais condições, fugiram. Outros não conseguiram fugir. Então, assim, há uma perseguição que é contra a sua cultura, né? Contra a sua vontade, e ficaram por esses 3 anos nessa situação terrível. Então, por isso que eles consideram como a festa das luzes, porque nesse momento sombrio veio essa luz. Amém? Já chegando na parte final aqui da revista, na página 71, o 3.2 fala do milagre da Menorá. Na tradição judaica, o óleo que usava para acender as luzes da Menorá tinha que ser um óleo santo, ungido. Mas como é que tinha óleo no local que foi devastado, que foi arrebentado, né? Só que é o seguinte, e eles limparam tudo, só que eles conseguiram, estava lá no canto escondido, tinha uma botija de azeite. E essa botija de azeite ela não estava quebrada, estava selada com o anel sacerdotal. Então, o autor até coloca assim que, mesmo depois da profanação, eles encontraram o quê? Uma botija que ainda tinha um azeite consagrado, intacta, um óleo sagrado, né? Porém, aquela porção daquela botija, e aí por isso que o título fala o milagre da Menorá, eu depois vou mostrar o que é a Menorá. Essa botija só dava para ficar acesa apenas um dia. E, milagrosamente, esse azeite durou 8 dias queimando. 8 dias. E aí, nesse período de 8 dias, eles conseguiram fazer outros azeites. Então, assim, aquele azeite que era para durar apenas um dia, Deus multiplicou o azeite.
o historiador diz assim, que depois de acesas as luzes da menorá, milagrosamente queimaram durante os 8 dias que se levava para fabricar com novo azeite. E então, assim, esse foi o milagre que teve na festa da dedicação. O Davi, por favor, o primeiro. Está terminando. Ó, essa é a menorá. Eu peguei até a própria foto da capa. Essa é a menorá, certo? Pode deixar aí. Essa é a menorá. Outro historiador, Maurício Ascalon, fala o seguinte, que devido ao fogo se manter aceso durante 8 dias, os judeus fizeram uma menorá de 9 artes, sendo 8 paralelas e uma arte central, chamada de samash. Então, aquela arte do meio ali, ó, bem no centro, é a arte central, é a samash, é a arte servo, é ela que vai fornecer fogo para as demais. E como é que era feito, Ivan, na festa da dedicação? Dia 25 de dezembro, começava a festa, acendia aquela arte central. Ô, Davi, tem como passar o mouse aí? Tem? Não pode deixar. Isso. Então, essa arte central aí acendia a primeira. Então, no dia 25, acendia essa e acendia a primeira vela. No segundo dia, acendia outra vela. No terceiro dia, e assim por diante. Até chegar no 8º dia. Certo? Então, a festa da dedicação é comemorada durante 8 dias. Para cada dia, uma vela. Certo? Então, se inicia ali dia 25 de dezembro, vai, dependendo do ano judaico, de 2 a 3 do ano seguinte. Certo? Na parte final aqui, que seria 3.3, né? Fala o seguinte, a busca satânica pela erradicação dos descendentes da mulher. Desde Gênesis, lá 3:15, quando falava que, quando Deus predisse que a serpente, que o descendente da mulher esmagaria a sua cabeça. Ou seja, ela sairia da mulher, o que ia ter uma nova restauração com o povo. O diabo, várias vezes, fez tentativas para que isso não desse certo. Um deles, e aí o nosso amado escritor colocou aqui, foi quando inspirou o faraó, bem na parte final aí de 71, quando Satanás inspirou o faraó a lançar os hebreus recém-nascidos no Nilo. Foi uma das primeiras tentativas de Satanás. Outra tentativa foi por meio de Amã induzir Assuero, que é a lição do nosso pastor Elias do domingo passado, né? Amã induzia Assuero a decretar o extermínio dos judeus. Tudo isso para não chegar em quem? A Jesus. Depois, foi o que a gente acabou de falar, incitou Antíoco Epifânio a helenizar os judeus, tornando um povo impuro e desprovido de sua identidade. Né? Mas como é que se chegaria a Jesus se Antíoco permanecesse em Jerusalém? Né? Não teria identidade. Como é que chegaria até a família, né? José e Maria, até naquele período? Como é que chegaria? Então, Satanás, ele sempre tenta, né? Sempre tenta, mas Deus sempre dá a vitória. E, por fim, já no Novo Testamento, Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para que o rei Messias não sobrevivesse. Então, assim, várias tentativas de Satanás tentando, coitado, né? Tentando impedir a vinda de Jesus, mas nunca conseguiu. E só tenta, só está fazendo o papel dele mesmo, né? E nunca vai conseguir. Então, assim, para concluir, meus irmãos, a festa de Hanukkah
como eu falei inicialmente, não é uma festa que está inserida nas festas tradicionais ordenadas na Bíblia, mas é uma festa muito importante, é uma festa histórica, né, junto com a de Purim, que comemora uma vitória do povo de Deus, das investidas de Satanás contra o povo de Deus, das investidas de Satanás contra o nascimento de Jesus Cristo, que, na verdade, a finalidade era não concretizar o que foi dito lá em Gênesis, né? E é uma festa que até hoje, como eu falei, os judeus fazem todos os anos. Todos os anos eles fazem a festa da dedicação, né? Compreender o que é a festa da dedicação? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar pelo Ivan, né? Já é abençoado, mas para o Senhor abençoar mais ainda. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos pela vida do teu servo. Toma o teu servo em tuas mãos, continua abençoando, guardando e protegendo. Abençoa a esposa, abençoa os filhinhos, Deus, e que ele continue esta bênção. E nós te louvamos, e que, Senhor, a tua palavra possa ter ficado em nosso coração. Nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus. Amém e amém. Deus te abençoe, Ivan. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí em casa, meus irmãos, recordem, por gentileza, amém, a lição, e à luz da página 73, 72, respondam um questionário, né? O que foi o Hanukkah, o nome do chefe da família revolucionária, o que representa a figura de Antíoco, né? E as simbologias, É uma lição muito bonita. Obviamente, muitos irmãos talvez fiquem com pequenas dúvidas sobre, pastor, por que os evangélicos, eles não têm no seu cânon, na sua Bíblia, o livro de Macabeus? Por que disso, né? Primeiro e segundo Macabeus. Porque primeiro e segundo Macabeus nunca foram textos bíblicos. Não é que a gente não tem, eles nunca foram. Os hebreus, inclusive, eles, quando nos legaram toda a Bíblia judaica, a Bíblia do Antigo Testamento, o Velho Testamento, eles não tinham Macabeus. Eles não tinham Macabeus como livro sagrado. Macabeus, Tobias, Judite, ok? Eclesiástico. Sempre foram livros que os próprios judeus não tinham como livros sagrados, mas como livros históricos que eram, aí obviamente eles sempre preservaram. Pastor, então o Velho Testamento para o judeu sempre foi o mesmo número de livros do nosso? Sim, sempre foi. Agora, depois que teve a Revolução Protestante, com Lutero, e que a gente teve que romper e dizer, não dá para viver mais errado. Aí o que aconteceu? No Concílio de Trento, que foi onde teve a Contra-Revolução Católico-Romana, os bispos da Igreja Católico-Romana disseram, nós reconhecemos livros que não tinham, e que nós reconhecemos. Porque alguns desses livros, eles são importantes porque têm os conceitos históricos, fatos históricos. Mas alguns deles têm algumas tradições que não são exatamente tradições provindas da parte de Deus. E aí, a Igreja Católico-Romana trouxe esses livros que são chamados apócrifos para o cânon. E aí esse é o motivo porque na Igreja Católica se tem 7 livros a mais, ok?
Nós lemos esses livros como os livros históricos. Como livro de história do Brasil, lemos como livro de sociologia, como livros históricos, mas sagrados, a gente prefere ficar com um cânon que sempre existiu. E aí, o livro de 1º e 2º Macabeus traz estas histórias que foram narradas hoje, da agressão de Epifânio ao povo judeu, e, obviamente, o levantar-se de quê? Dos Macabeus, Matatias e seus filhos, como homens levantados por Deus para a revolução. Eles ficaram no poder até que o Império Romano veio e passou por cima de todos. Ok? Agora, mas é uma festa muito bonita, se comemora até hoje, e ela é uma festa muito especial, né, irmãos? Viram como o diabo vai trabalhando? Ele vai trabalhando de forma sorrateira. Vai indo devagar. Naquela velha história, não, toleramos isso, mas vá se adaptando a isso. Toleramos aquilo, vá se adaptando a isso. E quando você mal viu, você já está sacrificando porcos no altar do Senhor. Tem que se tomar muito cuidado com isso, né? Muito cuidado. Parabéns, Ivan, louvado seja o nome do Senhor. Parabéns aos irmãos que escreveram a revista. E por que nós colocamos festas que não estão na Bíblia, mas são festas judaicas? Sabe por quê? Escute. A festa da semana passada, a festa do Purim e a festa do Hanukkah indicam que Deus não tem problema nenhum em que seu povo, em momentos do seu povo, se alegre na presença dele. Então preste atenção. Se estas festas não existissem, inclusive, muito interessante o texto inicial aqui, o texto áureo, em João 10 e 22, e em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno, e Jesus andava passeando pelo templo. Olha que interessante. Se não houvessem estas festas últimas que estamos estabelecendo, nós não teríamos o direito de criar nossas festas. Então, presta atenção. Cada um de nós tem direito às festas próprias de sua própria realidade teológica. Esse é o motivo pelo qual, no dia 25 de agosto, nós temos a maior das nossas festas, que é a festa de aniversário da nossa, o quê? Igreja. Que é a festa de aniversário da nossa igreja. Então, assim como os judeus podiam comemorar momentos especiais de bênção da história pessoal dele, nós também podemos comemorar momentos pessoais nossos, de nossa história peculiar, enquanto igreja e enquanto denominação. Tá certo? Inclusive, até por uma decisão da nossa convenção, a convenção deixou de ser em julho e agora passou a ser exatamente no momento da nossa festa de igreja enquanto igreja. Sempre na semana de 25 de agosto. Irmãos, mais uma lição abençoada. Vamos agora agradecer a Deus por isso, né? Vamos louvá-lo. Para quem está em casa, nós estamos com um número muito bom de irmãos na igreja. A igreja está, graças a Deus, abençoado, um número muito bom de irmãos. E você, à medida que o Senhor for te curando, retorne à igreja. Venha participar conosco com o culto. Todo mundo separadinho, todo mundo exatamente nas limitações que o Estado colocou. A igreja limpinha, maravilhosa, então permaneça na presença do Senhor, também conosco. Vamos adorar